Olá, Beatriz. Você acompanhou as últimas notícias sobre Usiminas? O Goldman Sachs rebaixou a recomendação das ações da empresa, Usimin 5, de compra para neutra, com uma redução drástica no preço-alvo de 8,40 para 5,20. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Você está no canal Game Invest 7. Antes de começarmos, já deixa seu like, compartilha com outros investidores e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A reação do mercado foi imediata, com uma queda de mais de 5% nas ações. Sim, Ana, estou a par. Foi um balde de água fria, considerando o potencial de valorização de 23% que ainda existia. Contudo, é interessante notar o paradoxo com os resultados do primeiro trimestre de 2025. A Usiminas reportou um lucro líquido de 337 milhões, um crescimento impressionante de 845% em relação ao ano anterior, e bem acima das previsões do mercado. Exatamente. O EBITDA ajustado de 733 milhões também foi robusto, impulsionado por maiores receitas e ganhos financeiros inesperados. O problema, e o ponto central do relatório do Goldman Sachs, são os desafios cíclicos e estruturais significativos que persistem. A pressão das exportações de aço chinesas e a necessidade contínua de investimentos vultosos para manter a competitividade são as maiores preocupações. Entendi. E parece que a tese otimista anterior, baseada nos ganhos de eficiência da reforma do alto forno de 2019, não se concretizou como esperado. Os resultados foram muito menos relevantes do que o previsto. Além disso, a baixa integração da Usiminas em carvão coeficável, em torno de 30%, somada à forte concorrência chinesa, acabou anulando as melhorias de margem. Precisamente. Analistas apontam para a necessidade de novos investimentos na casa de 1,5 a 2 bilhões de reais, o que equivale a quase 40% do valor de mercado atual da companhia. O receio é que o mercado não veja esses aportes com bons olhos, dado o nível deprimido de lucros. A Usiminas continua operando com uma desvantagem de custo, apresentando um EBITDA por tonelada cerca de 40% inferior à média dos concorrentes. E o cenário macroeconômico doméstico não colabora. A demanda por aço no Brasil provavelmente atingiu seu pico, enquanto as importações seguem elevadas. A política monetária restritiva deve desacelerar o PIB e o sistema de cotas renovado em maio parece insuficiente para conter práticas de dumping. No meio disso tudo, o Goldman Sachs declarou preferência pela Gerdau, citando que a exposição da empresa aos Estados Unidos ajuda a compensar a pressão no mercado brasileiro. A diversificação da Gerdau é sem dúvida um trunfo. Mas o cenário geral do setor siderúrgico no Brasil tem suas vantagens, como o minério de ferro de alta qualidade e custo reduzido, além da logística favorável. Empresas como CSN, Gerdau e ArcelorMittal são pilares da nossa economia. A perspectiva de retomada da construção civil traz um viés positivo para o futuro. Concordo, mas a camada de complexidade aumenta quando olhamos para o cenário geopolítico. A investigação comercial iniciada por Donald Trump contra o Brasil sobre a mesma legislação usada contra a China e a ameaça de tarifas de 50% são extremamente preocupantes. Somam-se a isso as incertezas sobre a política do Federal Reserve e os desdobramentos no setor de petróleo que afetam diretamente a Petrobras, com riscos regulatórios e discussões sobre dividendos extraordinários para cumprir metas fiscais. É um quadro complexo. No caso da Usiminas, apesar do lucro surpreendente no primeiro trimestre, o fluxo de caixa negativo em 560 milhões e o aumento da dívida líquida são sinais claros de alerta. A empresa está em uma encruzilhada, precisa investir para competir, mas o momento financeiro é delicado. Sem dúvida. A situação da Usiminas e do setor siderúrgico brasileiro é um microscópio dos desafios do país. Temos vantagens competitivas intrínsecas, mas somos vulneráveis a choques externos e a desafios estruturais internos. Apesar do otimismo de alguns gestores que veem o Ibovespa acima de 140 mil pontos este ano, a prudência é fundamental. Será crucial monitorar a execução dos investimentos da Usiminas e a evolução do tenso cenário macroeconômico e geopolítico. Esse foi mais um conteúdo do canal Game Invest 7. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, pessoal!